Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947. Eu sou a Paty Zillig, Patrícia Zillig, e fique à vontade como você preferir me chamar. Aqui é o canal onde falamos para professores de yoga ou aqueles que ainda estão em fase de formação ou querem viver da profissão e chegarem no Yoga 5K, que é como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. E hoje nós temos um tema muito legal, um tema muito importante, um tema que é importante tanto para quem já é professor, quanto para quem ainda pensa em se formar ou está em fase de formação, tá? Que é como montar aulas de yoga incríveis, aulas fodásticas, aulas que vão fidelizar os alunos, aulas em que o aluno vai sair de lá vendo duende, sabe? Vai vendo, né, estrelinha. Então, como você montar aulas de yoga incríveis para que os seus alunos, eles realmente fidelizem a você, realmente você passa uma transformação real na vida deles e que você se sinta realizada, né? Afinal de contas, a gente está nessa profissão, não é só pelo dinheiro, sempre falo aqui, senão eu teria ido, né, minerar Bitcoin, ou sei lá o que, entender de ações, mas a gente está aqui para conseguir divulgar o yoga, ajudar outras pessoas através dessa filosofia incrível, dessa filosofia milenar que existe aí há pelo menos 5.000 anos, alguns dizem 7.000 anos, então com certeza é isso. Então vamos falar sobre esse tema. Esse é um tema muito relevante, muito importante, porque todo mundo, quando começa a ministrar aula, sente insegurança em como montar aulas de yoga. Todo mundo, gente, sem exceção alguma, assim, dificilmente um professor de yoga chega para mim e fala assim, nossa, eu consigo montar aulas de yoga assim, ó, facinho, bico, é simples montar aula de yoga. Todo mundo passa por uma situação de, putz, como é que eu monto a minha aula? Todo mundo acaba passando por essa situação, tá? E aí a gente vai falar sobre esse tema, como você vai poder montar aulas que são mais coerentes com os seus alunos, que você gere transformação para eles e que eles se desenvolvam, tá? Tem que ser uma aula para eles, então a aula é para o seu aluno, a aula tem que ser sempre para a sua turma, né? Se você tiver turma, ou para o seu aluno, se ele for personal, e que essa aula vai fidelizar o seu aluno e que ela não seja uma aula nem monótona, nem repetitiva, mas também que faça o aluno evoluir. Então a gente vai falar sobre algumas coisas bem importantes nessa conversa de hoje. Como você montar aulas de yoga incríveis para o seu aluno. Aulas de yoga que gerem transformação genuína para o seu aluno. Aulas de yoga que realmente ajudem ele a evoluir e a você se realizar como professora. Como fazer isso? Né, Paty? O que eu faço? Olha só, é muito importante você saber como montar aulas de yoga por alguns motivos. Primeira coisa, isso vai te dar mais segurança quando você estiver em sala de aula. Um dos motivos de insegurança de um professor de yoga é realmente sentar no tapete de yoga e dar branco. Falar, pô, o que eu dou agora? O que eu faço agora? Pô, entrou um aluno aqui que agora tá com um problema no joelho, eu não sei o que dá para ele. Então, gente, é importante você, no começo, tá? Pelo menos no começo, você montar a sua aula. Montar a sua aula para que te dê mais segurança quando você estiver diante do aluno. Qual outro motivo de montar a aula? Montar a aula vai te dar a habilidade de você pensar de maneira diferente. Por exemplo, algumas vezes eu quero focar muito em alguma técnica. É que hoje eu já tenho pastas gigantes, elas estão até por aqui, de aulas que eu montei, principalmente sequência de parte de asanas. E aí eu monto aquela sequência de asanas e eu vou falar o seguinte, o aluno quer uma aula com foco muito em redução de dores no joelho. Por exemplo, tem condromalácia, beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar várias sequências que vão trabalhar ali força de coxa e tal. E aí, eu vou lá, pego aquela minha aula que eu montei com foco em trabalhar mais as coxas e quadris e dou naquela aula. Você não precisa ficar montando a aula do zero. Se tem um tempo livre aí no seu final de semana, você vai pegar lá e falar assim, vou montar uma aula hoje com foco em flexibilidade e em abertura pélvica. Você vai lá e desenha os asanas, pega o seu livro de asanas e vai desenhando ali, cria a sua aula, tá? Não só, mas isso você não deve fazer só com asana, você deve fazer com a aula como um todo. Reservar um tempo para você escolher as músicas, tudo isso é importante porque isso vai te dar mais segurança na hora que você estiver diante do aluno. Esse é o principal motivo. Tem outros motivos, Paty? Tem. Quais são os benefícios de você montar uma aula também? É você ter aulas mais direcionadas para o aluno, e o aluno vai fidelizar mais, ele vai evoluir mais. E às vezes, quem aí levanta a mão e escreve eu, já não pensou, será que o aluno está achando a minha aula muito repetitiva? Será que o aluno está pensando que a minha aula é muito chata? Quem já passou isso na sua cabeça, escreve eu nos comentários, já falou assim, pô,
Será que o aluno está achando que eu estou repetindo muito aula? Porque na aula passada eu também dei esse asana, porque na aula passada eu dei esse mesmo respiratório, porque na aula anterior eu dei a mesma sequência porque eu não tive tempo de preparar uma aula. Quando você monta a sua aula, você vai ter mais segurança e você não vai correr o risco de pensar, pô, aula repetida de novo, né? Você pode achar que o aluno nem te falou, mas você já vai pensar, pô, essa aula é muito repetitiva. Ou você pensar, nossa, essa aula está muito difícil para o aluno, ou essa aula está muito fácil. Então, isso pode acontecer. Então, você tem esses benefícios principais de montar a sua aula. Além de você fazer com que o seu aluno evolua mais. Já acontece, por que eu sempre montei, geralmente eu dou uma estruturada, pelo menos no meu campo mental, antes de começar uma aula, tá? Por quê? Hoje eu faço isso porque eu dou aula há mais de 12 anos, tá, gente? Então, por isso que eu faço isso, tá? No começo eu não fazia, no começo eu escrevia e desenhava. Então, por que é tão importante você fazer essa maneira? O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive muitos alunos durante a minha vida toda como professora. Hoje, eu tenho menos alunos mais personal, online, mais focados, né? Então, que hoje eu também tenho as turmas de professores, de mentorados, porque eu foco muito em mentorar professores de yoga, pessoas que querem se formar nessa profissão. Então, por isso que eu acabo agora, nesse momento, tendo menos aluno personal e aluno online, mas o suficiente ali para ter a liberdade financeira. Então, acontecia muito quando eu dava aula em escola, e aí o que eu fazia? Tinha alunos que eram muito fidelizados a mim. E quando esses alunos eram fidelizados a mim, já aconteceu da mesma aluno e aluna, mais de um, fazer as 3 aulas que eu dava. Eu dava uma aula às 18, eu dava uma aula, se eu não me engano, aí eu dava uma aula de iniciante às 19 e eu dava uma aula intermediária às 20. Então, a pessoa fazia as 3 aulas, ou às vezes eu dava aula, né? Eu lembro que eu dava aula também às vezes às 19, às 20 e às 21. Aí, nesse caso, se eu não me engano, as 3 eram intermediárias, eu não lembro mais. Eu sei que tinha aluno que fazia as 3 aulas e chegava na minha aula e falava assim: Paty, você vai dar a mesma aula que você deu na outra? Porque eu queria fazer as outras 2 aulas. Aí eu falei: não, criatura, mesmo se eu fosse agora que você entrou na sala, eu não posso repetir tua aula, né? Tem que ser aula diferente. Então, por mais que você tenha planejado, assim, hoje eu vou dar uma aula para todos os alunos com foco e flexibilidade, porque geralmente todos eles querem isso. Legal. Lógico, sempre vai ter algumas características para você mexer. Mas aí a aluna participava das 3 aulas, eu tinha que dar variações, eu tinha que dar aulas diferentes, gente. Não tem como. Se você tiver aula em grupo, há várias aulas assim, e tiver um contexto, já tiver escola, nem que seja online, pode acontecer. Né? Se tem um aluno que tem plano livre, querer fazer todas as suas aulas, aí você tem que se reinventar, tá? Isso acontecia comigo. Então, outras coisas que você pode começar a perceber. Você deu uma aula e o aluno começou a transpirar demais. Pode ser que aquele aluno, você foi muito além naquele ponto, lembra? Tem uma regra de segurança para você observar. Transpiração, né, excessiva, respiração acelerada, batimento cardíaco também acelerado, ou então o aluno está fazendo muita careta, ou eu gosto de acrescentar desespero, significa que o aluno foi além do que ele poderia naquele momento. Então, observa o aluno. É sempre importante observar o aluno, o que ele te dá de resposta. Tá, Paty, mas então como é que eu monto as aulas, né? Então, um jeito que eu não oriento que você monte as aulas, com base em você, no que você gosta só de fazer. Por quê? O aluno, cada aluno tem uma série de questões ali, né? Cada aluno tem uma série de peculiaridades, objetivos, tal. No caso, tem coisa que eu gosto de fazer que às vezes ela não gosta, e tem coisa que é muito avançada que eu gosto de fazer que você não deve dar para o aluno. Como você não deve montar a aula? Eu já vi isso acontecer, tá, gente? Então, vou dar meu exemplo, vou dar exemplo de outros instrutores. Eu já achei que, sem conversar com o aluno, eu fui lá e dei uma aula com uma ênfase em força, e o cara era faixa preta de Gil. Aí eu falei, cara, deve querer fazer força, mas na verdade ele não queria fazer força. Ele queria fazer flexibilidade, ele queria respirar, ele queria fazer descontração. Olha só, falar cagada, né? Mas olha só a cagada que eu fiz. Mas eu vi que depois ele falou, eu fui conversar com ele, eu vi que ele queria outra coisa e mudei minha aula. Mas não é inferir, gente, não é inferir, não é para você fazer assim, ó, eu acho que eu sei o que o aluno quer, você tem que conversar com ele. Então, nada de você sair dando as coisas, né, sem conversar com o aluno. Outro professor de yoga que eu vi fazer dessa maneira, gente, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Tem um professor de yoga que ele virou, eu cheguei, não fui eu, foi um aluno que chegou reclamando para mim que a aula dele estava muito difícil, a aula desse professor. Aí eu fui conversar com o professor, falei, mas por que os alunos estão falando que a sua aula tá tão difícil? E aí, o que aconteceu? Esse professor, ele ia fazer coreografia, ele ia demonstrar coreografias de yoga com asanas, e ele é muito forte, então ele colocou técnicas de força. E aí ele não tinha tempo de treinar a coreografia dele. O que ele fez? Treinou a coreografia dele na aula de aluno.
Ah, que legal, né? Ele deu a coreografia dele para um lado e para o outro na aula do aluno. Lógico que os alunos não conseguiram fazer. Lógico que os alunos não curtiam. Pode ser que eles curtam, né? Se for o objetivo dele, o aluno fazer força, tudo bem, mas não era. Era uma turma muito mista e a galera não conseguiu acompanhar, não conseguiu curtir a aula. Outro exemplo também, os alunos queriam fazer uma coisa mais, né? Você dá alguma coisa na aula, porque você tá... Eu acho que assim, tudo bem se em algum momento, por exemplo, você foi dar aula, sua voz começou a pegar um pouquinho, no final da aula você sentiu que sua voz estava pegando, você colocar uma descontração gravada. Eu não sou contra, tá? Eu sou super a favor e já fiz isso. Mas o professor fez isso porque ele também precisava de uma descontração. Aí ele colocou uma descontração gravada, um Yoga Nidra gravado. O que aconteceu? Ele dormiu no Yoga Nidra. Ele dormiu e os alunos que acordaram ele. Também não, né, gente? Então não é montar a aula assim aleatoriamente. A aula não é montada com base em você, é montada com base no aluno. Um professor de yoga antigo, vou dar um exemplo de professor de yoga antigo. Teve um outro professor de yoga antigo que ele falou assim: eu quero treinar mais asana. Então eu vou começar a dar aula personal de manhã, porque é o horário que eu quero treinar asana. Cara, volte 20 casas, tá? Porque a aula é com base no seu aluno, não em você. Se você quer treinar asana, vai lá, acorda cedo e você treina seus asanas na sua aula, não na aula do aluno. Então, respeito pelo aluno. Tem que ter respeito pelo aluno, gente. Então, tô dando algumas coisas que parecem bizarras, mas já aconteceram. Não eram professores novos. Não eram professores novos. Esse último caso, ele queria treinar técnicas de força, inclusive era um diretor de escola, hein? Fica aí a dica. Não é porque a pessoa é avançada, tal, que às vezes não faz besteira. Mas faz. Eu já vi fazendo. E eu digo isso porque eu também já fiz besteira, tá, gente? Pode ser que eu faça alguma, mas eu vou lá, pelo menos eu fico mais atenta hoje. Posso cometer besteira, mas cometo outros tipos de besteira e a gente vai aprendendo com os nossos erros e com os erros dos outros, né? Agora, esse outro professor, ele já dava aula uns 5 anos, eu acho. E foi o mesmo, né? O que dormiu, o que deu a sequência de asanas. Então, foi o mesmo. Então, esses são jeitos que você não deve fazer. O foco da aula é o seu aluno, tá? Não é você. Então, como é que você vai montar as aulas? Se você não é para você fazer aula para você, é para você fazer aula para o aluno. Então, a primeira coisa que vocês já sabem é conversar com o aluno para saber quais são os objetivos daquele aluno, tá? Então, conversa com ele. Você fez a conversa que nós chamamos de gestão evolutiva do futuro aluno dentro do programa VIP, tá? Tem um script, você conversou com ele, fez uma anamnese, perguntou várias coisas para ele, e aí, com base nisso, você vai montar a aula dele. Essa aula, ela tem que ter conexão com o que o aluno quer. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: às vezes o aluno quer uma coisa, mas a sua entrega é outra. Paty, como é que é isso? Vou dar um exemplo. O aluno, ele quer, na verdade, reduzir a ansiedade a qualquer custo, mas ele falou que não tem paciência para fazer respiratórios. Vou dar um exemplo, tá? Eu já escutei muitas vezes, e as minhas mentoradas dizem que escutam muito isso. Mas eu não tenho paciência para fazer yoga. Gente, já escutei muito essa frase. Escutei muito de muita gente, tá? Quando alguém me encontra, né? Alguém me conhece, fala: que legal essa aula de yoga, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho paciência para fazer yoga. Gente, já escutei muito essa frase, tá? Então, o que você vai fazer? A pessoa tá falando o seguinte: que ela tem ansiedade e que ela não tem paciência para ficar sentada respirando. Tô dando um exemplo. O que ela tá falando para você? Que ela tá com uma ansiedade extrema e que ela não tem saco. O que você vai fazer nesse caso, Paty? Mas aí você fala: Paty, mas eu tenho que dar respiratório. Respiratório é uma das principais coisas para ela reduzir a ansiedade. Sim, você, dentro do yoga, você tem exatamente o que ela precisa. Então ela fala assim: Paty, você tem técnicas para reduzir a ansiedade, mas eu não tenho muita paciência. Beleza, vamos montar uma aula específica para você. Você não precisa falar exatamente o que você vai dar na aula, tá, gente? Não precisa explicar. Deixa a pessoa vivenciar. Aí você vai montar uma aula com respiratório. Sim, ela falou que não tem paciência para fazer respiratório, mas você precisa dar respiratório para ela. Paty, como é que eu faço? Ela vai ficar puta, né? Quando eu começar a dar respiratório e ela falou que não queria. Você vai dar diferente. Por exemplo, eu gosto de começar uma aula, principalmente quem não tem paciência, quem tá muito ansioso ou quem nunca fez uma aula de yoga, eu gosto de começar com a pessoa deitada. Deixa a pessoa deitada, fala para ela deitar no solo. E aí, eu vou te contar uma coisa, gente. Eu não sei se você se lembra quando foi a sua primeira aula de yoga ou as primeiras. Cara, quanto era difícil respirar. Como era difícil respirar, fazer a respiração correta. Geralmente, quando a gente não tem consciência, né? Quando a gente bebê, a gente respira certinho, né? Não sei se vocês têm filhos ou tem algum bebezinho perto de vocês, ou lembra? O bebezinho, quando ele inspira, a barriguinha vai lá em cima. Quando ele solta o ar, a barriguinha vai lá embaixo. A gente cresce, acho que por usar roupa apertada, por respirar errado, a gente faz o contrário. Quando a gente inspira, a gente puxa o abdômen para dentro. Quando a gente solta o ar, a gente coloca o abdômen para fora.
A gente cresce e começa a respirar errado. Então, a respiração completa vai ajudar o seu aluno. Cara, assim, precisa dar a respiração completa para o seu aluno se ele for iniciante, tá? Então, você vai dar, deixa ele deitado, começa a colocar a consciência na respiração. Gente, é tanta coordenação motora que ele não vai sentir que ele tá cansado. Não vai sentir que ele tá, assim, sem saco. Ah, Paty, mas eu dei mesmo assim, ele tá sem saco. Tá, você vai colocar uma técnica ali para ele trabalhar flexibilidade, por exemplo. Ele trabalhar algumas outras coisas e aí depois você dá um respiratório para ele. Ou começa com uma respiração acelerada, mas dá para dar respiratório. Só que assim, ansiedade e respiração acelerada não combinam muito, tá? Mas você consegue dar técnicas para ele também. Pode começar com asana, pode começar com técnicas corporais, depois você coloca o respiratório. Mas lembre o seguinte, você é a professora, você é detentora do conhecimento. Não tô falando isso de maneira snob, tá, gente? Tô falando que é realidade. Em tudo na vida, existe a questão de sempre ter alguém acima de você naquilo ou abaixo. No seu caso, ele tá ali na sua aula, tá de frente para você. Então, quem tá acima ali naquele conhecimento, quem tá liderando aquela situação é você. Então, ele precisa da sua orientação. Quem detém o conhecimento de quais técnicas funcionam melhor para ele é você. Então, ela falou, não tenho paciência e não gosto de respirar. Você vai lá e vai ensinar alguma técnica para a pessoa, mas não vai logo de cara ensinar uma Nadisha Dharnakumbhaka Pranayama, entendeu? Não vai logo de cara dar uma meditação de 20 minutos. Não, gente, porque senão a pessoa não vai conseguir. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada que ela me contou numa das aulas aí, numa das conversas que eu tive com ela, e que ela estava se formando como praticante de yoga, ela estava fazendo curso de aprimoramento com um cara super bambambam, eu não sei quem que é, tá, gente? Não tô nem criticando aqui, tô falando a situação. Um cara super bambambam, ela pagou 2.000 reais por esse curso que ela fez. E era um curso que ela tinha que estar presente ali, não sei se um mês de aula, sei lá, era uma coisa assim. E cada aula ia durar umas 2 horas, né? Por aí. Ela falou que ele falava para todo mundo sentar em Padmasana. O que é Padmasana? Padmasana é essa posição aqui em que você coloca os seus pezinhos sobre um chama de flor de lótus, tá? Primeiro que ela não faz por uma questão de flexibilidade, né? Então aquilo já era desconfortável para ela. E depois ela tinha que fazer meditação num mantra, fechar os olhos e ficar lá se concentrando num mantra durante 40 minutos, 50 minutos. E não era só usando o mantra, era fazendo a contagem com o Japamala. Então, ela ficava escutando o mantra, né? Vocalizando o mantra e ficava passando os Rudrakshas do Japamala, que o Japamala ele também serve como contador, tá? Ela falou que escorria lágrimas dos olhos dela. Isso porque ela já era praticante de yoga há algum tempo, estava na fase da formação profissional. Escorria lágrimas dos olhos dela de tanta dor que ela sentia nas costas. E ela, o que ela fez? Parou o curso. Não devolveram o dinheiro para ela perdeu 2.000 reais. E ela não é uma pessoa que tem dinheiro sobrando, tá, gente? Ela conta moedinha para pegar o busão para dar aula de yoga, tá? E, enfim, ela fez um sacrifício porque ela achou que aquele curso ia valer a pena. E ela não conseguiu finalizar, porque ela não conseguia sentir a vontade. Então, pensa no que é melhor para o seu aluno. Eu tive um outro caso também que comentaram comigo, eu não conheço essa pessoa. Algumas colegas me falaram que fizeram uma aula de yoga e o professor de yoga, ele dava aula numa academia. E ele queria dar aula avançada. Então, o que ele fazia? Um dia da semana era para aula de iniciantes, outro dia da semana era para aluno avançado. E se entrasse algum aluno iniciante na turma avançada, eles, tacavam falando português, claro, foda-se. Não vou corrigir, você vai vivenciar isso. É uma hora de mantras, é uma hora de não sei o quê. Academia, a gente não consegue avançar nisso, tá, gente? Você tem que ter uma turma avançada, uma turma iniciante, caso a academia permita. Mas o que aconteceu? Ele começou a perder alunos, os alunos ficaram putos, os novos que entraram na aula, deixavam os alunos de lado, e aí a academia acabou mandando ele embora. Então, você tem que pensar no aluno, não é o que você quer dar, é o que o aluno precisa fazer para atingir o que ele quer, tá? Então, como é que a gente faz isso? Tem pessoas, depois de determinado momento, pode acontecer igual aconteceu com a Nandinha aqui que ela citou. Quando você monta uma aula, você fica um pouco engessada. Isso pode acontecer. Mas, no começo, é importante você ter um roteirinho para você não se perder. Eu não oriento que você leia frase a frase da sua aula, enquanto você dá aula. Por quê? O seguinte, quando você lê frase a frase, você não vai colocar a sua emoção, a sua vivência na aula. Isso a aula pode ficar um pouco robotizada demais. E a aula robotizada não fica com a emoção necessária, porque lembra, yoga é movimento, yoga é emoção. Lembra de colocar o perfume do yoga na sua aula. Quando você só lê, a sua aula vai ficar robotizada e não vai ficar vivenciada para o aluno. Talvez você poderia deixar o aluno, aprofundar mais na sua aula, mas ele não conseguiu aprofundar tanto, ele não conseguiu vivenciar tanto porque você estava lendo. Então, o que eu sugiro? Você pode montar o roteiro de tudo. Então, depende da linha de yoga que você é formado.
claro, tá? Na minha linha de yoga tem a aula de iniciantes é de um jeito, que não é yoga ainda, é introdutória ao yoga. A minha aula de intermediárias é de outro. A aula intermediária eu monto ali com base em 8 partes, 8 angas. Eu coloco lá mudra, tal, eu vou dar essa técnica de mudra. Pud, eu vou colocar essa técnica. Mantra, eu vou dar esse mantra hoje. Pranayama, eu vou dar esse pranayama. Kriya, eu vou dar este kriya, asana, eu vou dar esses aqui, que com essa sequência, porque aquele aluno precisa trabalhar mais, por exemplo, rotação de ombros. Yoga Nidra, eu vou dar essa mensagem. E Samyama, eu vou dar essa aqui. Então, eu monto a sequência. E aí, eu já penso nas músicas. Eu tenho já, vocês me pediram, né? Preciso dar um jeito de disponibilizar isso, tá? As minhas músicas no Spotify. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar para quem tá lá no grupo Galera VIP, tá? No meu grupo do Telegram. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar lá. Que é as minhas músicas no Spotify, porque eu tenho uma playlist para cada parte de aula. E aí eu vou lá e escolho a música mais que tem a ver com aquela aula daquele dia, com o foco da aula. Então eu faço dessa maneira. No começo, se você ler linha a linha, você pode se perder. Eu gosto de colocar, quando eu coloco, eu posso até escrever, eu até sugiro, tá? Como é que eu faço com as minhas meninas? As minhas meninas é ótimo, né? Tem um menino. Das minhas mentoradas. Eu vou montando com elas parte a parte da aula durante o curso de formação profissional. Porque, para quem não sabe, dentro do programa VIP, que é meu programa de mentoria, tem um módulo, que é a primeira etapa de formação profissional, em que você sai apta para ministrar aulas, principalmente adultos saudáveis, tá? Então, você pode sim se formar. Mesmo que você não tenha dado uma aula de yoga na vida, dentro do programa VIP tem um módulo de formação profissional. E é muito engraçado que dessas meninas, a maioria já é professora, mas tem algumas que não são e estão fazendo formação. Mas mesmo aquelas que são professoras estão fazendo módulo de formação porque elas estão ganhando muito conhecimento, elas estão gostando muito. Então, enfim. E aí depois elas fazem uma prova teórica e prova prática, né? Elas vão dar aula e eu vou avaliar para ter certeza que elas realmente estão aptas para seguir com a sala de aula. E se elas se tiver alguma coisa para corrigir, eu falo que precisa corrigir, elas vão lá, corrigem, mostram de novo para mim. Aí, estando aptas, eu dou o certificado para elas poderem dar aula de yoga. Então, é mais uma segurança para elas, para os alunos e para mim também, que a pessoa realmente conheceu o suficiente. Eu gosto muito de fazer isso. Eu poderia dar o certificado para todo mundo que assistiu às aulas 100%? Poderia, mas aí a pessoa não teria certeza se ela está apta. Eu não teria certeza se a pessoa está apta e o aluno também, né? Então eu faço dessa maneira. É assim que eu costumo fazer. E aí eu peço para elas escreverem parte a parte da aula. E elas vão apresentar essa aula para mim depois. É uma maneira interessante, porque aí você consegue ir fazendo aulas depois mais avançadas. Enquanto você não tem a base, né? Tipo a Nandinha falou, eu monto script, mas me perco e deixo as coisas fluírem e aí as coisas vão aparecendo. Vai chegar um determinado momento que parece que Shiva faz assim, ó. Abre e coloca a coisa dentro da sua cabeça. Porque já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu. Assim, eu não oriento que você dê muitas aulas por dia, tá? Você pode, com poucos alunos, principalmente se você focar em yoga personal online, você pode sim ter liberdade financeira, ganhar 5K ou a mais que isso por mês. Mas eu já fui a pessoa de assumir todas as aulas que apareciam pela frente, porque eu achava que era missão e não queria deixar a turma fechar, a instrutora ir embora e eu não queria deixar a turma, enfim. E já aconteceu de eu estar muito cansada, dormir pouco, foi um pouco antes de eu ter burnout como professora de yoga. E aí, eu tava muito cansada, muito. Fala, cara, é minha última aula do dia, eu não sei mais o que dá. Tem aluno que fez a minha aula anterior, eu não posso repetir a aula. Eu sei que tem alunos com várias coisas aqui, é uma turma avançada, o que eu posso dar para essa turma? Eu já dei aulas 10 da noite, assim, tá, gente? E aí, acordando muito cedo, né? Não sugiro que ninguém faça isso, tô só contando a situação. E tem algumas situações que eu falo, gente, tipo, galera daí de cima, me ajuda. Aí eu colocava as mãos em Shiva Mudra, parecia que Shiva fazia isso aqui, ó. E você abre um canal. Você abre um canal com inconsciente coletivo de conhecimento. E aí o que acontecia as coisas fluíam, né? Então as coisas fluíam. Eu dava um mudra, dava puja e tal, mas isso acontece porque eu também já dou aula. Não é que você nunca deu uma aula de yoga na vida, você não fez formação e que isso vai acontecer. Esquece, tá? É quando você está muito imersa dentro de alguma coisa, isso pode acontecer. Quando você está muito imersa. Não é quando você não conhece ou quando você nunca deu aula. Então, isso pode acontecer. Aconteceu comigo. No final da aula, eu falei, caraca, que aula que eu dei, né? De onde veio tudo isso? Mas, logicamente, não sei o quanto cada um acredita, mas estava conectado, né? Agora, já aconteceu de eu montar aulas, e eu montar aulas fodásticas, tem coisas que cabe um palavrão, fodásticas, que eu chego a falar assim, caraca, eu queria estar sentada ali fazendo essa aula. Eu queria estar ali, ó, fazendo a minha aula, porque, pô, que aula gostosa, cara. Eu queria estar fazendo a minha aula. Várias vezes aconteceu isso comigo, né? Modéstias as favas. A gente tem que assumir quando a gente é bom em alguma coisa. E aí eu falava, gente,
eu queria estar fazendo a minha aula. Então, aí você chega no ápice de falar, caraca, que aula legal, a galera curtiu. Mas você pode montar essa estrutura. Dentro do programa VIP lá na fase de formação, eu dou para elas uma estrutura até de balanceamento de aula, para elas não se perderem nos asanas, uma estrutura de cada coisa para elas não se perderem, assim fica mais fácil, né? E existem aulas diferentes. Então, você tem que pensar em aulas que vão trazer um conteúdo, trazer um conhecimento para o seu aluno, gerar transformação genuína e ao mesmo tempo que são diferentes. Pode ser diferente. E assim, se você der exatamente a mesma aula, também não tem problema. Por quê? Você dá uma técnica hoje para o seu aluno, amanhã ele vai estar diferente e ele vai vivenciar de outra maneira. Tem alguns alunos que eles querem evoluir em algumas técnicas, então na aula daquele aluno, eu nunca deixo faltar aquela técnica, porque a gente está treinando a evoluir naquela técnica. Por exemplo, retenção em Kumbhaka, retenção em respiratório, né? Depois de fazer vários pranayamas, fazer uma retenção mais longa em Kumbhaka, é lógico, é uma aluna mais adiantada, tá? Não é uma aluna iniciante que eu faço isso. Então, a gente está treinando para cada dia ela ficar mais tempo. E aí eu vou cronometrando. Ficar mais tempo no Chatuspadasana, numa técnica de força, também eu vou cronometrando. Então, essas técnicas você pode repetir, mas é importante você dar algumas variações, até para saber o que o aluno tem mais facilidade. Então, uma hora você dá uma aula com foco mais em flexibilidade, na outra aula você dá mais aula com ênfase em força, na outra, que é uma turma mais adiantada, você dá uma aula com ênfase mais, coloca ali num Nyasa, numa identificação com Shiva Nataraja, numa outra com Shiva Shankara, então você vai colocando um tema para sua aula. Mas isso você faz quando você já está ali mais adiantado como professor e a turma também já é mais adiantada ou o seu aluno já é mais adiantado. Mas antes disso, você vai montando a sua aula e monta uma estrutura básica. E aí você vai variando uma coisa ou outra. Muda o mantra, muda aquele asana de flexibilidade para outro de flexibilidade, inverte, você deu uma aula heterodoxa, dá uma heterodoxa. E aí você vai mesclando a sua aula, ela nunca fica repetitiva. E o mais importante, se o seu aluno estiver evoluindo, estiver gerando transformação, ele nunca vai achar a sua aula repetitiva. Ele nunca vai achar a sua aula chata. Ele vai ficar feliz da vida, felizão da vida, se ele sair de lá evoluindo em algo que ele queria, tá? Então, o foco é sempre o aluno, o foco é sempre ele. Paty, meus alunos são crianças carentes. Muitas vezes eles querem receber carinho e dificulta a prática das posturas e de respiração. Pri, o seu desafio é você usar analogias, usar brincadeiras para dar aula para criança. Eu não ministrei aula para muitas crianças, tá? Eu já ministrei aula para 2 crianças só, até hoje, porque não é meu foco. Mas como eu já dava aula para os pais me pediram, aí eu dei. O que acontece? Você vai ter que usar muita analogia. Porque criança é extremamente ativa, ela tem muita energia. Então você vai ter que negociar. Não vou falar que eu já ministrei para mais, mas era de vez em quando, acontecia de um filho acordar no meio da aula e tal. Chega lá e fala assim, olha, se você fizer essa técnica aqui, durante 1 minuto, depois eu deixo você mostrar o que você quer me mostrar, que geralmente eles querem mostrar alguma coisa para você. Ou eles querem mostrar uma técnica que eles fazem, ou eles querem mostrar alguma coisa, mas faz negociação com eles, tá? Negocia. É desafiador, mas é muito recompensador também. Mas usa muita analogia, usa brinquedo para fazer concentração, um brinquedo que a criança gosta em meditação, usa algum desenho que eles gostem, usa muita analogia. Aí existe bastante didática aí, e é uma outra maneira da aula para criança, é totalmente diferente de dar aula para adulto. Paty, posso ser somente instrutora de yoga ou tenho que ter pedagogia e educação física para oferecer meu trabalho? Estou no 3º semestre de pedagogia, mas estou empacada, não está fluindo. Pri, você não precisa ter educação física. Yoga, ele é considerado curso livre. Ele está dentro da categoria de curso livre, porque yoga, ele não é um esporte. Ele é uma filosofia de vida. Como a filosofia de vida, eu vou dar outros exemplos de alguns outros cursos que são filosofias de vida. Reiki é filosofia de vida, Pilates é filosofia de vida, não é um esporte. Então, você precisa ser formada em yoga. Não precisa ser formada em educação física. Gente, fica aqui uma dica. Lógico, cada um tem uma opção, mas fica a dica, você não precisa ser credenciada ao CREF para ser professora de yoga. Nem deve, porque você não é esportista. Agora, se você é professor de educação física e quer agregar mais conhecimento e se formar como professor de yoga, beleza, mas você já teve essa formação. Agora, você não precisa fazer educação física para você se formar como professora de yoga. É curso livre. O que é importante é você procurar um curso que tenha a ver com você. As características do yoga tenham a ver com o seu estilo de vida, né? Com a questão comportamental, a filosofia teórica, né? Então, no meu caso, o curso que eu dou, ele tem duração aproximadamente 3 a 4 meses, né? Então, em média, cada um vai depender quanto você vai estudar naquele período. E você já pode começar a dar aulas. Então, em 3 meses, aí eu acredito, hoje defendo, que é um dos cursos mais
seguros e rápidos para você já começar a atuar, tá? Não é por isso que ele é raso, ele é bem profundo, tá? A gente aprofunda bem. A galera, a gente fala sânscrito, a gente trabalha várias coisas lá. Então, mas você não precisa. Pedagogia é legal, tá, Pri? Que você já tem conhecimento de pedagogia se você trabalha com crianças, tá? E te ajuda também a montar a aula, se você quiser depois dar aula para adulto também. Eu preciso aprender a retenção no pranayama, pois sou adepta ao xamanismo e o reiki e é preciso melhorar minha respiração. Então, a primeira coisa é você começar a estudar sobre respiratórios, né? Estudar sobre respiratórios também. Mas eu vou te falar que é mais simples do que a gente imagina. É treino, tudo é questão de treino. Quanto mais você treina, mais você se aprimora. Eu tinha dificuldade com a coordenação na respiração também. Coordenação, eu não sou uma pessoa muito coordenada, tá? Até eu tô aprendendo a nadar agora e é um desafio, porque coordenação é algo que eu não tenho muito. Muay Thai até que eu vou melhor, musculação ok, mas yoga, né? Comecei a praticar yoga também para isso, mas coordenação motora é uma coisa que pega. E a respiração tem a ver com coordenação motora, né? Mas é só praticar, tá? Eu espero que vocês tenham curtido esse tema, tá? Espero que vocês tenham curtido mais esse tema de como você montar aulas de yoga mais incríveis, mais fodásticas para os seus alunos, mais seguras também para você e para os seus alunos. Vejo você amanhã às 9h47 para mais temas relacionados a como você pode ter liberdade financeira com a sua profissão, mesmo que você nunca tenha dado uma aula de yoga na vida, e mantendo o estilo de vida que o yoga preconiza, beleza, galera? Um beijo para vocês e até amanhã às 9h47.